Olá, sou Jaqueline Sibuia, estudante da graduação em Oceanografia, e o tema do meu seminário foi Mercúrio, a doença de Minamata. A proposta inicial da minha apresentação é abordar a doença de Minamata, nome dado à contaminação por mercúrio devido ao desastre que ocorreu na Baía de Minamata, no Japão. Vão ser destacados os processos geoquímicos relacionados ao ciclo do mercúrio, que envolvem a doença, bem como o conhecimento desses processos e como eles podem ser usados para mitigar e prevenir casos semelhantes. Bom, qual que é o problema? Como que a contaminação de mercúrio afeta ecossistemas e organismos humanos e quais processos bioquímicos e geoquímicos envolvidos na sua toxicidade e dispersão? O meu objetivo é analisar os impactos do mercúrio na saúde humana e no meio ambiente por meio de uma abordagem integrada da geoquímica ambiental com base no estudo de Minamata e em casos similares no Brasil. E a importância do meu estudo é compreender o ciclo do mercúrio e seus efeitos aos seres vivos, porque isso é essencial para prevenir e mitigar desastres ambientais e de saúde pública, além de que a pesquisa contribui para o desenvolvimento de políticas públicas, promovendo práticas mais seguras. Revisão teórica. O que é o mercúrio? O mercúrio é um elemento químico que ocorre naturalmente no planeta. Na tabela periódica, ele é representado pelo símbolo Hg e existe em várias formas, como elemento metálico, em componentes inorgânicos e componentes orgânicos, como o metilmercúrio. Ele já foi usado em termômetros, bulbos de lâmpadas fluorescentes e em alguns interruptores elétricos. Quando ele está na sua forma líquida, ele tem a aparência prateada, mas quando ele evapora, ele é invisível, inodoro e tóxico. Ao reagir com outras substâncias, o mercúrio vai formar outros compostos, como o metilmercúrio. Vamos falar agora da biogeoquímica do mercúrio. Eu usei esse link aqui para mostrar melhor, porque esse link está bem esquematizado e ficou bem legal o que eles fizeram. Bom, o mercúrio ele é um elemento naturalmente presente no sistema biogeoquímico da Terra, só que as suas concentrações ambientais aumentaram significativamente devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a mineração. Então, ele era principalmente emitido pelas emissões vulcânicas, mas agora sua principal fonte são indústrias, queima de combustíveis fósseis. Então, ele vai passar por um ciclo complexo entre a atmosfera, os oceanos e os sistemas terrestres. Este ciclo vai incluir emissões primárias, como as atividades vulcânicas, emissões antropogênicas e a reciclagem nos compartimentos ambientais, que é basicamente quando movimentos de placas tectônicas ou atividade vulcânica traz o mercúrio das profundezas para a superfície. O mercúrio ele é emitido predominantemente em sua forma elementar, que é só o Hg, que é volátil e permanece na atmosfera por períodos longos de aproximadamente 1 ano. Então, ele pode ser transportado globalmente. Durante esse período, ele vai se oxidar para diferentes formas mais reativas, como o mercúrio divalente, que é o mercúrio ionizado, que são rapidamente depositados via processos úmidos e secos. Cerca de 80% do mercúrio que vai entrar aqui no oceano, ele é um mercúrio que vai ser convertido de volta em Hg para depois evaporar e voltar para a atmosfera. O que sobra vai reagir no oceano formando outros componentes, ficando aqui. No ambiente aquático, bactérias redutoras de sulfato vão converter o mercúrio ionizado em metilmercúrio, uma neurotoxina que bioacumula nos organismos aquáticos e biomagnifica na cadeia alimentar, representando perigo significativo para a saúde humana e animal. Mas como que isso acontece? O mercúrio ionizado na água ou no sedimento por si só não é capaz de atravessar a parede celular, aqui na imagem como vocês podem ver. Entretanto, bactérias que vivem em regiões onde o oxigênio é baixo ou zero utilizam o sulfato para respiração, expelindo o íon sulfeto. Esse sulfeto ele vai se combinar com o mercúrio ionizado na água do mar, formando o sulfeto de mercúrio, e esse sim pode se difundir para dentro das células. Dentro da célula, um grupo metil vai substituir o sulfeto e formar o monometilmercúrio, que se difunde para a água do mar e pode ser capturado pelo fitoplâncton.
Assim, o metilmercúrio entra na teia trófica e, por não ser eliminado, vai acumulando nos organismos, como vocês podem ver aqui. Ele vai passar, então, pelos produtores primários. Fique vendo. Aqui no esquema, ó. Ele vai passar pelos produtores primários, pelos consumidores primários, pelos secundários, terciários e por aí em diante, até que quem está no topo da teia trófica é quem vai ter as maiores concentrações de metilmercúrio nos tecidos, podendo até ter uma concentração de 10 milhões de vezes maior do que na água do mar. O nome desse processo é a biomagnificação. Assim, o consumo humano de peixes, especialmente peixes de topo de cadeia, podem aumentar o risco de intoxicação por mercúrio. O modelo teórico do ciclo biogeoquímico do mercúrio descreve os processos que regem a sua distribuição e a transformação entre diferentes reservatórios ambientais, considerando os reservatórios principais, que são a atmosfera, solos, corpos d'água e os sedimentos oceânicos, as transformações químicas, que vão ser os processos de oxidação, redução, metilação e desmetilação, controlados por condições ambientais como pH, redox e presença de matéria orgânica, fluxos e tempos de residência. Estima-se que o mercúrio permaneça no sistema atmosfera, oceano e terra por cerca de 3.000 anos antes de se depositar em sedimentos profundos. Em relação aos avanços recentes, hoje estão sendo desenvolvidos tecnologias de remediação ambiental, como biorremediação e estabilização do mercúrio. Um exemplo é o estudo que investigou o uso de nanotubos de TiO2 com nanopartículas de ouro para redução fotocatalítica e remoção dos íons Hg em soluções aquosas. O mercúrio removido ele foi acumulado na superfície do fotocatalisador, mostrando como esse estudo foi importante e como ele tem a sua relevância. Além disso, existem diversos outros estudos de monitoramento de populações expostas ao mercúrio por meio da dieta rica em peixes. Um exemplo foi um estudo realizado com comunidades ribeirinhas na região do rio Tapajós, na Amazônia brasileira, que relacionou os níveis de exposição ao mercúrio com a frequência do consumo de pescado. Mas agora, entrando no estudo de caso principal dessa apresentação, vamos falar da doença de Minamata. A doença de Minamata foi identificada pela primeira vez na década de 50 em Minamata, no Japão, como uma grave síndrome neurológica causada pela contaminação por metilmercúrio. O mercúrio foi liberado na Baía de Minamata pela Shiso Corporation, que descartou aproximadamente 82 toneladas de compostos de mercúrio durante a produção de acetaldeído da empresa. Os residentes locais, que dependiam amplamente do consumo de peixes e frutos do mar contaminados, começaram a exibir sintomas alarmantes como ataxia, perda de controle motor, dificuldades de fala, tremores, redução do campo visual e distúrbios auditivos. Casos mais graves incluíam convulsões, coma e até a morte. Além disso, mulheres grávidas que consumiram alimentos contaminados deram à luz a crianças com graves defeitos congênitos, como deformidades nos membros, cegueira e deficiência mental, destacando a transmissão transplacentária do metilmercúrio. Em 1959, a comunidade científica conseguiu confirmar a ligação entre os resíduos industriais e os sintomas que as pessoas sentiam. E, mesmo assim, a empresa Shiso era relutante em admitir a sua responsabilidade. E, em resposta à crise que tudo isso gerou, o governo japonês implementou medidas para limitar a contaminação, incluindo a remoção de sedimentos poluídos e a regulação de descargas industriais. A tragédia levou ao estabelecimento de regulações ambientais mais rigorosas e inspirou a Convenção de Minamata de 2013, um tratado internacional para reduzir as emissões de mercúrio, refletindo a importância de equilibrar progresso econômico com sustentabilidade ambiental. No que se diz respeito a estratégias metodológicas, o estudo de mercúrio hoje normalmente envolve essas seguintes metodologias: levantamento de dados históricos sobre emissões de mercúrio na indústria e na mineração principalmente, estudos de especiação química do mercúrio em amostras de sedimento e água, a análise bioquímica, que é o monitoramento da concentração de mercúrio em tecidos biológicos e efeitos toxicológicos em populações humanas e animais, a modelagem geoquímica, que são simulações de dispersão de mercúrio em corpos hídricos, e a previsão de impactos ambientais.
Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito bom disso, que é aqui no nosso quintal, na Baía de Todos os Santos. Nós temos exemplos de contaminação por metais tóxicos, especialmente o mercúrio, associados a efluentes industriais e acidentes pontuais, como foi o derramamento de 900 kg de mercúrio na enseada dos Tainheiros. Outra importante fonte de mercúrio para a Baía de Todos os Santos veio da Companhia Química do Recôncavo, que operou às margens da Baía de Tapajipe, e estima-se que a indústria despejou de 2 a 4 quilos diários de cloreto de mercúrio nas águas de Tapajipe durante 12 anos de sua operação aqui. E isso permitiu a acumulação de mercúrio nos sedimentos e a sua entrada na teia trófica. Esses estudos recentes nessas áreas têm contribuído muito para a saúde da população nesses locais afetados, porque permite o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento e de remediação, o fortalecimento de políticas públicas de controle ambiental e a conscientização sobre os riscos do mercúrio e a valorização da pesquisa que conecte saúde, biologia e geoquímica ambiental. Essas aqui são as minhas referências. Espero que tenha aproveitado e aprendido um pouco com essa apresentação. Muito obrigada!